Good morning, guys. How's it going? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal da terceira série, retomando aí, como a gente tinha iniciado anteriormente essa aula na sexta-feira, ontem, né? Vamos falar sobre embedded questions. Então, eu vou deixar registrado para vocês aí nessa aula, porque é um tópico gramatical que vai ser cobrado na prova objetiva e também na prova final, tá? Ok, embedded questions, a question as part of another question or a statement. Então, parte é uma pergunta como parte de outra pergunta ou de uma afirmativa, ok? Embedded question, sometimes you want to use a question as part of another question or a statement. This is called an embedded question. Number one, you can use embedded question as part of another questions. This is sometimes called an indirect question, and it's often used to be polite. Então, o que está dizendo aí? Nós podemos usar a embedded question como parte de outras perguntas, e isso às vezes é chamado de questões indiretas, e também frequentemente usado para fazer perguntas de uma maneira mais educada, né? Polite. Então, imagine que nós temos a seguinte pergunta, uma normal question. Where is the station? Então, alguém pergunta onde fica a estação, onde é a estação. Usando uma indirect question ou uma embedded question, nós podemos colocar o início de uma outra pergunta de uma maneira mais educada, polite, para fazer uma embedded question. Então, ficaria no caso, poderia ficar assim. Could you tell me where the station is? Então, vejam que o verbo is, ele deslocou para o final da sentença. Então, essa clause, essa segunda oração, ela deixou de ter uma estrutura de pergunta, ok? Number two, you can also use embedded question as part of statements. The embedded question is a noun clause and can be used in a similar way to a noun. For example, we can use it as the subject or the object of the main clause. Então, o que está dizendo? Que como parte de statement, de afirmativas, ela pode ser uma oração substantiva ou uma oração com objetos, tá? Então, numa normal question, por exemplo, onde eu tenho where does she work, eu vou transformá-la numa question statement, numa afirmativa. E aí eu posso, inclusive, responder essa pergunta de uma outra forma. Então, I don't know where she works, ok? Então, eu vou dizer, falar, responder essa questão, essa pergunta, sorry guys, vou responder essa pergunta usando uma embedded question de uma forma polite, ok? Então, aqui no segundo exemplo, o número 2, o number 2, a normal question, it could be, poderia ser, where does she work? Onde ela trabalha? Se eu transformar embedded question in a statement e podendo também usar como resposta, eu vou usar where she works is very far. Então, onde ela trabalha é muito longe. Ok, nesse caso ela vai entrar como um sujeito, tá? Vejam que a WH question ou WH word, ela permanece no início da sentença, mas agora a gente não tem mais uma pergunta, tá? Eu tenho regras para formar a embedded question, então a gente vai ver agora. Forming embedded questions, we use the same rules with embedded questions in a statement as we do with embedded questions in indirect speech, né? Indirect questions. Number one, if there is a question word, we keep it. Então, se tiver uma question word ou um WH question, quando a gente chama também, nós vamos mantê-la, apenas vamos deslocá-la. No caso da statement, provavelmente também ela pode ficar no lugar que ela ficava, como no exemplo que nós acabamos de ver, né? Number two, if there is no question word, we use if or whether, né? Number three, we use normal sentence grammar, so we don't need do, does and did, ok? Não precisamos dos auxiliares para transformar a second clause,
né? Porque a gente perde a estrutura de pergunta. We use a normal sentence or the order. Então, sujeito, verbo, not the opposite, né? A gente não usa o oposto, tá? Porque também perde a estrutura de pergunta. We use a full stop and not a question mark at the end of the sentence. Então, usamos o ponto final, né? A final point, a full stop, como porque ela passa a ser um statement. Pode ser uma pergunta também, ela pode continuar como pergunta, mas sem a pontuação de pergunta, ou seja, sem a interrogação, né? Here are some examples of verbs that we often use with embedded questions. Então, aqui tem alguns exemplos que a gente usa de verbos que a gente pode iniciar uma embedded question, por exemplo. Wonder. I wonder why she said that. No, they don't know what they are doing. Remember. We don't remember where the house is. Be sure. I'm not sure when we are going to arrive. Find out. Let's find out what time the show starts. Think about. She's thinking about how she's going to do it. Forget. I've forgotten why I started this. Ok? Então, nós podemos iniciar as embedded questions com esses verbos. E aí, elas vão ainda mais ter um status aí de statement. Ok? Na sequência, pessoal, nós temos aí exercícios, são 20 frases que vocês vão fazer transformando, né? Vocês vão transformar as sentenças que são perguntas em estrutura normal, vão transformá-las em embedded question. Vamos ver a primeira, que não está feita, it's not done for you, mas a gente vai fazer ela aqui agora ao vivo, né? Ao vivo, entre aspas, né? Na gravação ao vivo, e vocês vão ver depois. A primeira aí, where does she live? Então, eu tenho uma estrutura simples aí, né? No presente simples, de pergunta, de question, e aí eu vou fazer where does she live? Onde ela vive. Se eu fosse responder, eu poderia responder usando uma embedded question. Então, I don't know where she lives, tá? Então, eu vou pegar esse verbo, vou dar a ação, né? O verbo principal, que é live, e vou transformá-lo para o presente simples usando o sujeito she. Se eu vou continuar com o mesmo sujeito, eu tenho que transformar esse verbo na afirmativa. Então, vai virar lives. Então, I don't know where she lives. Ok? Então, dessa mesma maneira, vocês farão todas as outras sentenças até a 20, tá? Então, treinem, porque estará na prova objetiva de vocês e repetirá na prova final, ok? Para terminar, deixei um recadinho de sempre. Não se esqueça de realizar as atividades da semana, as que estão lá no roteiro de estudos também. Assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. E aí, o idioma da semana, let's have one for the road. Vamos tomar uma saideira. Um dia a gente vai tomar, quem quiser. See ya, guys.